Você que é membro de uma comissão de licitação e ainda tem dúvidas sobre execuibilidade da proposta de preço abaixo de 75% para obras e serviços de engenharia nas licitações, na Lei 14.133 de 2021, capítulo 5º do julgamento, este vídeo é para você. Olá, me chamo Pachele Lira, criador de conteúdo de viagem para o YouTube e gestor de milhas. Fugindo do foco principal do meu canal, eu vou falar sobre a nova lei de licitação número 14.133 de 2021, mais específico, no que trata sobre a execuibilidade de preço abaixo de 75% nas licitações de obras e serviços de engenharia. Então, vamos lá. Mas antes, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho para que o YouTube entenda que este é um conteúdo valioso e que possa chegar para mais pessoas. Vamos começar apresentando a lei, né? É a Lei 14.133, também conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos. Ela estabelece normas para contratações e licitações da administração pública. E esta lei ela entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021. O principal objetivo de uma licitação pública é selecionar a proposta mais vantajosa para o Estado, garantindo a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos. Então, vamos entender primeiro o que é execuibilidade de preço. Conceito, a importância, a comprovação e a proposta inexequível. Para você que faz parte de uma comissão, você precisa ter bem isto aqui definido, tá? Então vamos lá. Primeiro, precisamos entender o conceito de execuibilidade da proposta de preço. Nomezinho difícil e chato de se pronunciar. Mas a execuibilidade de uma proposta é a possibilidade de cumprimento do contrato, ou seja, a capacidade de realizar o que foi proposto. E como é avaliada a execuibilidade? A execuibilidade ela é avaliada com base em planilhas de custos e demonstrativos. Ela é avaliada com base na capacidade técnica e financeira dos licitantes, como também na análise dos custos operacionais. E a importância da execuibilidade? A avaliação da execuibilidade é um ponto crucial para o sucesso do certame e da futura contratação. Ela deve ser examinada com prudência, atenção e zelo. O objetivo de verificar a execuibilidade dos preços é garantir que a administração não tenha problemas futuros com a empresa, como reequilíbrio financeiro, inexecução ou baixa da qualidade dos serviços. Como comprovar a execuibilidade de uma proposta? A execuibilidade de uma proposta ela é comprovada por meio de documentos que demonstram que o valor ofertado é suficiente para cobrir os custos de execução. E para comprovar a execuibilidade de uma proposta, é possível apresentar planilhas de custos, demonstrativos, contratos e faturas com preços e objetos compatíveis, notas fiscais, a declaração da execuibilidade do contratante. A administração ela pode exigir a comprovação da execuibilidade ou realizar uma avaliação técnica. Sim, pode. E quando uma proposta é considerada inexequível? Um preço inexequível é aquele que não pode ser cumprido, ou seja, não é viável. Proposta como preços inexequíveis são desclassificadas em licitações.
A Lei 14.133 de 2021 considera inexequíveis as propostas que forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. E aqui eu chamo a atenção para que a gente fique atento ao que a lei fala aqui. 75% inferior ao orçado já é considerado inexequível. Um preço, ele é considerado inexequível quando é muito inferior à média, não indica uma margem de lucro, não tem evidências de viabilidade ou excessivo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o seu valor está acima do orçamento estimado para a contratação. E como desclassificar um licitante? Um licitante ele pode ser desclassificado de uma licitação quando a sua proposta ela não for aceita devido a não cumprir os requisitos do termo de referência. A desclassificação é um processo que ocorre na fase de julgamento, enquanto que a inabilitação ocorre na fase de habilitação. As principais razões para a desclassificação de uma proposta são vícios insanáveis, não cumprimento das especificações técnicas, preços inexequíveis, preços acima do orçamento estimado, propostas com valor muito abaixo do estimado, não apresentar profissionais de nível superior detetores de certidão de acervo técnico, CAT, com atesto reconhecido pelo CREA-CAL, que comprove a execução de serviços de características técnicas iguais ou similares ao objeto licitado. Como o tema principal deste conteúdo é a execuibilidade da proposta de preços, vamos ao artigo que trata da desclassificação das propostas. É a Lei 14.133 de 2021, capítulo 5 do julgamento. O artigo é o 59. Serão desclassificadas as propostas que 4. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Inciso 4. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5º. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Inciso 2. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme disposto do inciso 4 do caput deste artigo. Então, se o principal objetivo de uma licitação pública é a adoção de critérios para a seleção da proposta mais vantajosa, então, como uma proposta inferior a 75% do valor orçado pela administração, de pronto, já é considerada inexequível. Mas aqui entra as flexibilizações da lei. Acordos 465 de 2024 e 803 de 2024 do Tribunal de Contas da União, TCU, plenário, flexibilizaram o que determina o inciso 4 do parágrafo 4 do artigo 59 da Lei 14.133 de 2021. Então, o que é que consta neste acórdão? Para obras e serviços de engenharia, a Lei 14.133 de 2021 delimitou a inexequibilidade
a valores inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Considerando o disposto da súmula TCU 262/2010 e em diversos julgados do TCU, ainda sobre a égide da Lei 8.666/1993, este limite também pode ser considerado para fins de presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a administração dar ao licitante a oportunidade de demonstrar a execuibilidade da sua proposta. Acórdão. Então nós precisamos também entender o que é o acórdão em um processo. O acórdão é uma peça escrita com o resultado de julgamento proferido por um colegiado, ou seja, um grupo de juízes, desembargadores ou ministros. Compõe-se de relatório, abre parênteses, exposição geral sobre o assunto, voto, fundamentação da decisão tomada e dispositivo, a decisão propriamente dita. E o que é que acontece depois de um acórdão? Após a publicação do acórdão, o processo entra em uma nova fase que pode envolver a execução da sentença ou a apresentação de novos recursos, dependendo do teor da decisão. Então, diante do difícil entendimento da execuibilidade da proposta de preços, o Tribunal de Contas da União TCU, através de acordos, dá o direito da empresa vencedora, com a proposta de preço abaixo de 75%, comprovar a execuibilidade e ainda cita a instrução normativa número 5 de 2017 do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no que preceitua o artigo 9.4, anexo 7A. Como vemos aqui, a Instrução Normativa 5/2007, anexo 7A, no item 9 da classificação das propostas, no subitem 9.4, se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada a diligência, na forma do inciso 3 do artigo 43 da Lei nº 8.666 de 1993, para efeito de comprovação de sua execuibilidade, podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes procedimentos. Ou seja, antes a Lei 14.033, ela falava já de pronto que baixou a proposta, o preço de 75, já era inexequível. Aí entraram os acórdãos, as instruções normativas, para dar à empresa a chance de comprovar aquilo que ela está ofertando. Até porque, como nós já falamos, o principal objetivo de uma licitação é a administração pública, ela oferir o melhor preço. Então vamos lá. A. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade. B. Verificação de acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho. C. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho. D. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares. E. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas. F. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a administração ou com a iniciativa privada. G. Pesquisa de preço
com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes. H. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente. I. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa. J. Estudos setoriais. K. Consulta às fazendas federal, distrital, estadual ou municipal. E L. Análise de soluções técnicas escolhidas e ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços. Então, ela deixa de ser inexequível para ser exequível. E dentro destes vários itens aqui que constam na instrução normativa, olha, a letra F e a G já são suficientes para comprovar uma execuibilidade da lei, se o proponente provar. Bom, já mostramos os conceitos de execuibilidade, acórdãos, falamos sobre instrução normativa, a flexibilidade da lei. Vamos deixar essa parte agora e vamos para a parte mais sensível, que é entender uma proposta de preços. Nós não somos da área, nós não somos engenheiros, mas somos obrigados a conhecer aquilo que nós estamos julgando. Uma proposta de preço, ela é formada por composição de preços. E o que é uma composição de preços? A composição de preço unitário, ela é formada pelo detalhamento de todos os serviços e atividades que serão realizadas. Os preços reais de insumos, materiais, mão de obra e dos índices de produtividade. E o que compõe o preço? O valor deve cobrir o custo direto da mercadoria, produto ou serviço, somado às despesas variáveis e fixas proporcionais. Além disso, ela deve gerar lucro líquido. E qual é a diferença entre insumo e composição? Isso é muito importante a gente aqui entender, porque aqui é que está toda a dúvida que se gera para quem não conhece uma proposta de preço e precisa fazer o julgamento. Então, a diferença entre insumo e composição é uma composição, ela sempre é composta de insumos e ou outras composições, chamadas de auxiliares. Insumos podem ser de vários tipos: materiais, mão de obra, ferramentas, taxas e outros. Não confunda serviços com mão de obra. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Mão de obra é a parte de um serviço. E o que são composições auxiliares? Composições auxiliares são insumos ou composições que complementam a execução de um serviço principal. São usadas para precificar serviços com precisão em orçamentos de obras. Como elas são usadas? As composições auxiliares são usadas em conjunto com insumos, como materiais, ferramentas e taxas, para compor uma composição. Para cada insumo ou composição auxiliar, há um coeficiente ou quantidade. E qual é o objetivo? O objetivo das composições auxiliares é facilitar a estimativa de custos
e o controle financeiro do projeto. Aqui eu mostro, tá, uma planilha orçamentária de uma empresa com as composições. Nós temos aqui a composição de tiradas de um item de uma tabela oficial, no caso aqui a CEINFRA, e temos também aqui itens com composições próprias. O que é que vem a ser uma composição da tabela de um oficial, no caso aqui a CEINFRA? É porque ela já vem já toda especificadinha, toda pronta para ser aplicada. Então, não precisa a administração ou o engenheiro que está elaborando a sua proposta criar ali, fazer alguma modificação, porque aquele item já especifica o que realmente ele quer que seja executada. Já uma composição própria, essa sim, ela não está dentro de uma tabela oficial, no caso aqui a CEINFRA, tá? Mas ela precisa ser criada este item para que a obra também seja executada. Então, ele cria o item, neste caso, já não vai mais usar os preços já composto na tabela da CEINFRA e vai fazer uma pesquisa de mercado e lançar aqui na sua proposta oficial. Esse é o que o engenheiro faz, o engenheiro da administração. Então, a planilha orçamentária ela é elaborada com composições fixas de uma tabela oficial ou com composições próprias. A gente precisa entender bem isso numa planilha orçamentária, que é o resumo de tudo. Como eu falei, elas são elaboradas com composições. Pode ser ela com a composição oficial, que já sai de uma tabela oficial, ou uma composição criada pelo engenheiro baseado numa pesquisa de preço que ele fez no mercado. Aqui no relatório analítico Composições de Custos, nós vimos que ele detalha bem uma composição. Como eu falei antes, uma composição ela é formada por insumos ou outra composição. E este exemplo aqui é bem característico daquilo que eu estou falando. Você vê que aqui na composição 1.6.1, com este item aqui, piso morto de concreto, tá? Nas composições de custos, o proponente ele elaborando a sua planilha, ele insere aqui um insumo pedreiro e um insumo servente. E também apresenta uma composição também, que é de concreto. E neste momento em que ele, dentro de uma composição, ele insere outra composição, aqui já é obrigatório ele apresentar uma composição auxiliar. Ou seja, esta composição aqui, dentro da composição, na composição de custos, ele precisa abrir porque tem insumos. Não podemos esquecer, toda composição ela tem insumos. E neste caso aqui, ele apresenta uma planilha auxiliar com este item, tá? E demonstra lá os insumos já dentro desta composição auxiliar. O que é uma planilha de custo? Que é um item que tem uma composição. E dentro desta composição, ela apresenta seus insumos e ainda
aparecer uma outra composição dentro desta mesma, a empresa precisa apresentar uma planilha de composições auxiliares. Ele vai pegar aquele item que foi inserido dentro de uma outra composição lá na planilha de custos e apresentar seus insumos. Feito isso, toda a planilha de custos, você verifica se tem, dentro das suas composições, outras composições do mesmo item. Ah, Pachelli, mas a empresa não, ela tem uma planilha de custos que tem da composição itens, mas outra composição e não apresentou a sua planilha auxiliar. Eu vou desclassificar essa empresa? Não, você não vai fazer isso. Você vai chamar a empresa, pedir para que ela apresente a composição auxiliar, mas desde que os preços não interfiram, não modifique aquele preço que ela ganhou com a sua proposta oficial. Pode ter sido só um esquecimento. Ah, uma vez. Oh, puxa vida, eu esqueci, mas eu vou agora, está aqui a minha planilha auxiliar, eu esqueci de inserir na minha proposta esses insumos. A minha planilha vai aumentar o valor. Desclassifica. As composições, tá, de custos e auxiliares, ele terá que apresentar também o BDI. É outra planilha. E o que é o BDI? O BDI é benefícios e despesas indiretas. É um índice que é usado para calcular o preço de obras e serviços de engenharia em licitações. O que é que ela contempla? O lucro da empresa e seus custos indiretos. Você que já sabe agora como é elaborado um orçamento, você já também precisa estar atento à documentação técnica que a empresa tem que apresentar. Primeiro ela tem que apresentar um registro de quitação junto ao CREA, a empresa. Apresentar o registro de quitação do engenheiro responsável. Apresentar o CAT do engenheiro responsável. Apresentar um contrato de prestação de serviços ou um vínculo empregatício do engenheiro responsável com a empresa. E, lógico, eu deixei por último, apresentar o próprio engenheiro. Ele vai ter que apresentar o engenheiro como responsável da obra. Tá certo? Então, são documentos que você precisa estar atento. E estes documentos, eles são obrigatórios. Se consta lá no termo de referência, se consta lá no edital, tem que apresentar. Ah, se o engenheiro ele não é responsável, ele não tem CAT, ele não tem ainda, ele nunca executou aquele trabalho, a empresa ela pode ser desclassificada por conta disso, certo? Bom, chegamos aqui ao final. Quero agradecer por ter ficado até aqui e pedir para que você não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e tocar o sininho. É muito importante para mim. Muito obrigado e, quem sabe, numa nova oportunidade, voltaremos a falar sobre este assunto também e outros. Obrigado.